Olá, pessoal! Estamos aqui para uma aula interessantíssima. Uma aula que vai falar sobre um defeito cerebral que é identificado habitualmente no exame morfológico do primeiro e, em alguns casos, no segundo trimestre. E esse tema nosso é a holoprosencefalia, né? A holoprosencefalia é um defeito da divisão do prosencéfalo. E aí a gente traz alguns conceitos para que vocês se afeiçoem ao termo. Né? A gente tem um dos termos que é a prosencefalia, que é esse aqui, ó, é a falha na formação do prosencéfalo, da vesícula prosencefálica. Na formação embriológica, tem-se o seguinte: três vesículas, três. A primeira prosencefálica, a mesencefálica e a rombencefálica, né? Assim, como se fosse uma cresta de galo dentro do cérebro. O que é que acontece? Quando não forma essa vesícula prosencefálica, é a prosencefalia. Então não vai formar os hemisférios cerebrales nem o diencéfalo, que são os tálamos. Uma outra condição rara é a falha na formação do telencéfalo, com a presença dos tálamos, né, o diencéfalo, que é denominada atelencefalia. São condições raras, mas que a gente precisa falar para que vocês se afeiçoem aos termos. Bom, a mais importante delas, mais frequente, é que nós vamos falar hoje é a holoprosencefalia, que é a falha total ou subtotal da clivagem do prosencéfalo, que ele vai formar os hemisférios cerebrais é o robencéfalo, cerebrais, e vai formar o diencéfalo, que são os tálamos. Então essa falha aí, ela pode ser parcial ou total. E aí é que entramos, né? Uma ocorrência da holoprosencefalia eu posso dividir embrionária, 1 em 250 por Matsunaga e Shiota, em 77, isso é referenciado em vários livros. E a holoprosencefalia, quando identificamos entre o primeiro e o segundo trimestre, o trabalho de Kagan, Stabolidor e colaboradores, inclusive Nicolaides, né, que é um dos maiores fetólogos do mundo, grande importância na época atual, de 1 em 200, em 1.298 fetos, ou seja, 1 para 1.300, né? Uma frequência bem baixa, mas acredite, você vai se deparar em algum momento, se você faz exame obstétrico, com a holoprosencefalia. Eu já encontrei muitas, tá? Então vamos lá, por isso ela está aqui para a gente estudá-la. 4 são os tipos de holoprosencefalias. No passado, falávamos apenas em 3 tipos, e mais recentemente surgiu a necessidade da designação de um quarto tipo. A mais frequente é essa lobar, vindo da semilobar, depois da lobar, e a mais nova, que é a variante interhemisférica. Essa foto aqui que eu fiz é um dos meus casos, uma holoprosencefalia alobar, é a famosa monoventricular com fusão completa dos tálamos, e aí nós vamos estudar cada uma delas aqui agora. Então vamos começar pela alobar, que é a mais frequente delas, e vamos falar que ela é o quê? Uma falha completa da clivagem prosencefálica e resulta na ausência das estruturas da linha média, ou seja, os tálamos, eles estão fusionados, né, que é a parte do encéfalo, eu tenho uma fusão completa dos hemisférios cerebelares, né? Fica como se fosse quase uma ferradura, né? Um arco, um monoventrículo, principalmente na porção anterior, mas é tudo fusionado os hemisférios. Ela tem uma caracterização de fusão, ventrículo único, fusão dos tálamos, sulcação, né? Os sulcos e gírios são defeituosos. A opercularização é defeituosa. O que é a opercularização? Na porção lateral parietal existe uma invaginação da substância cinzenta e branca para formar o que a gente chama de ínsula, que é a camada mais interna do hemisfério cerebral. Ela é prejudicada, então ela não se forma de forma adequada. Então já dá para perceber que é uma condição extremamente grave, que vai haver um comprometimento neurológico importantíssimo. Em geral, pessoal, a holoprosencefalia é uma doença letal.
A grande maioria, mais de 90%, morre no primeiro, ou morre intraútero, ou morre na primeira semana de vida, nos primeiros 10 dias. A sobrevivência é bem questionada. Eu não conheço ninguém que tenha sobrevivido à holoprosencefalia. Principalmente porque a principal delas e a mais frequente é a lobar, onde tem um comprometimento bem grave. Né? Existe na literatura relatos de sobreviventes, mas com grave comprometimento. Então, a lobar, a gente precisa ter um diferencial diagnóstico. As outras também têm. E os dois principais são a hidralencefalia, que é uma condição onde você tem uma obstrução das artérias carótidas internas e aí não tem vascularização, o que não leva a desenvolvimento do telencéfalo, né? E nem do diencéfalo. Você tem uma destruição, você não tem irrigação para manter os hemisférios cerebrais, então fica sem parênquima. Só mantém a porção posterior, porque tem as artérias basilares que vão irrigar a porção do rombencéfalo. Então se forma a porção posterior, mas não tem o telencéfalo nem diencéfalo. E a hidrocefalia, que é causada por vários fatores, mais de 10 causas, né, sendo as principais estenose do aqueduto de Silvius, hemorragias, doenças cromossômicas, né, isso pode levar a tumores obstruindo a drenagem, aumento da produção, né? Então temos várias causas de genesias, né, síndromes genéticas que podem levar à hidrocefalia. Tá? Então são os diagnósticos diferenciais, não só da alobar, como da semilobar também, da variante. Da lobar é mais difícil, ela faz menos frequentemente a ventriculomegalia. Mas são diferenciais que a gente não pode esquecer. A semilobar, por sua vez, a clivagem do prosencéfalo, ela ocorre, pessoal, apenas na região occipital. E aí, o que é que traz isso aí? Se eu tenho apenas na região occipital, eu tenho a região frontal e parietal sem clivagem. Eu vou ter monoventrículo do mesmo jeito. Só que ela fica um pouco mais, vamos dizer assim, você nota ainda algum grau de parênquima e uma certa divisão, mas você vê a genesia de cavum do septo pelúcido é comum, tanto na alobar, tanto na semilobar, como na lobar. Todas elas, na verdade, têm a genesia, você não enxerga o cavum do septo pelúcido, tá certo? E comprometimento do corpo caloso também. Lembrando que a lobar é a mais grave, é que tem comprometimento de várias estruturas, né? Então, na lobar, na semilobar, eu tenho regiões parietal e frontal do cérebro não divididas, só tenho occipital. Fissuras interhemisféricas são visíveis no córtex occipitais, mas não nos frontais. E há uma fusão parcial dos tálamos, que pode estar presente. Ou seja, na lobar eu tenho total fusão dos tálamos. Na semilobar eu posso ter uma fusão parcial, ele não fica totalmente fechado. Lembrar que os tálamos são as paredes laterais do terceiro ventrículo. Se eu tenho fusão completa, eu não vou separar o terceiro ventrículo dos ventrículos laterais. Então é uma das dificuldades e alterações anatômicas, tá certo? Perfeito. E a lobar, pessoal? A terceiro tipo. Então passamos pela lobar, mais grave e mais frequente. A semilobar, menos, tem um pouco mais de clivagem, porque tem occipital, mas tem o frontal e parietal sem clivar. E agora eu tenho a lobar, que eu tenho os lobos occipitais e parietais com os cornos posteriores e corpos dos ventrículos laterais divididos, né? Mas a região frontal eu não tenho uma divisão completa, né? Então eu tenho dificuldade, eu continuo com monoventrículo, mas eu tenho a linha média, eu tenho a divisão lateral, né? Então eu tenho a configuração mantida dos ventrículos, diferente da lobar, da semilobar e da alobar, que geralmente trazem grande modificação do aspecto dos ventrículos, tá? Perfeito. E o que a lobar me traz de preocupação? Alguns autores acham que a lobar é confundida muito em um diagnóstico diferencial com a displasia septo-óptica, né, que é uma outra condição. Alguns autores já acharam que poderia ser a mesma condição,
né, que estariam na mesma situação com a genesia do cávum do septo pelúcido e o aspecto ultrassonográfico é muito parecido, tá? Então isso é bem difícil às vezes de diferenciar, né? Como tem comprometimento do corpo caloso também na lobar, isso traz uma outra condição. Olha, em todas as aulas, por exemplo, a lobar, semilobar e lobar, tem comprometimento de cávum do septo e tem comprometimento do corpo caloso, tá? Então eu tenho que estar atento a isso. Elas geralmente cursam com a dilatação ventricular, menos a lobar, que é um pouco menos a dilatação ventricular, mas eu continuo com a comunicação. Por quê? Porque tem um ponto que não tem a divisão, né? Então isso é o que a gente tem que estar atento na hora que for pensar em holoprosencefalia. Essas três são as mais importantes. A lobar realmente é bem difícil, não é tão simples o diagnóstico, por isso eu trago uma fonte de estudo aqui, isso de Elisa Montaguti, né? E é um caso de holoprosencefalia, ela faz uma revisão, ela tem outras publicações sobre holoprosencefalia, e aí ela traz essa holoprosencefalia lobar num corte aqui o axial, no corte coronal, né, e no axial que pega os ventrículos. Ela vê uma dilatação monoventricular, olha a fusão, a genesia do cávum do septo pelúcido, você fica, aqui é o giro do cíngulo, acho que não tem corpo caloso, né? Então isso é uma condição que a gente tem que estar muito atento, porque existem diagnósticos diferenciais, principalmente a displasia septo-óptica. Às vezes é difícil você fechar que é uma lobar e não a displasia septo-óptica. Ok. E aí a quarta, mais recente, é a variante interhemisférica. Aqui a clivagem ocorre nas regiões frontal e occipital, mas não ocorre na região parietal. E aí tem graus variados, né? Às vezes é difícil você separar, porque o corte axial dela fica lembrando muito a lobar e algumas vezes até a semilobar, né? E às vezes a ressonância é lançada à mão para se tentar fazer esse diagnóstico diferencial, embora o comprometimento seja, do ponto de vista prático, vai mudar pouco, porque todas as holoprosencefalias estão associadas a comprometimento neurológico, então isso é uma condição muito específica, e como ela é menos comum, vai se ver muito menos. Perfeito. Dado essa explicação desses tipos todos, você está gostando? Dá um like aí, se inscreve e ativa o sininho para receber os novos vídeos, né? Você ajuda demais a gente aqui, estimula quando você tem mais visualização, quando você tem um like, quando você testa comentários, coloque dúvidas que a gente vai procurar responder essas dúvidas aí. Né? Quais são as associações? Quando a gente identifica a holoprosencefalia, a gente tem que pensar o que vem junto com ela, né? É uma das coisas. Uma delas são os defeitos da linha média. O que é isso? Olhos muito próximos, a hipotelorismo, a malformação do nariz, a malformação da boca, fenda lábio-palatina, a prosbóscide nasal e o hipotelorismo. Por isso, a gente traz aqui, ó, um caso nosso, a prosbóscide, que é o nariz, parece uma bolinha na frente, prosbóscide, lembra a prosbóscide do mosquito. Essa não tinha fenda, mas podia ter fenda lábio-palatina, mas tinha um hipotelorismo importante. E quando tem mais acima dos olhos, a cebolocefalia, também, que é um tubozinho, vai ter uma imagem aqui que a gente vai mostrar para vocês. Então, dentro dessas associações, esses defeitos da linha média, olha aqui é uma fotografia, cebolocefalia, aqui uma condição mais grave ainda, provavelmente isso aqui é uma lobar, com certeza só pela imagem da anatomia aqui do pós-mortem. Por quê? Porque tem ciclopia. Então a divisão aí está muito ruim. Então provavelmente uma alobar aqui, tá? E a principal associação são as alterações cromossômicas. E a principal dela é a trissomia do 13 ou síndrome de Patau ou Piatal, né? Que seria a pronúncia correta do alemão. Né? A grande maioria delas, mais de 50%, alguns autores chegam a 75% das holoprosencefalias têm associação com
síndrome de Patau, mas pode ter em torno de 1% com trissomia do 18, síndrome de Edwards, outras síndromes genéticas, e podem haver alguns casos de holoprosencefalia que não se encontra uma associação nem genética nem cromossômica. Tá? Trissomias também podem ser encontradas. Considerando isso, se tem a seguinte máxima de vários autores, no FMF, o Fetal Medicine Foundation, em 2004, lá na sua publicação, mais de 50% das holoprosencefalias têm associação com trissomia do 13 e do 18, pelo menos. Né? Crohn, em 96, 41% de associação com cromossomopatias. Costa, trissomia do 13, que é a síndrome de Pietau, é responsável por até 75% dos casos de pacientes com holoprosencefalia. Aqui é a imagem da holoprosencefalia lobar, que é a grande característica que a gente não pode esquecer. E por que isso é importante aqui, pessoal? Então, olha como a morfologia, aprender exame morfológico, aprender morfologia do primeiro e do segundo é importante. Essa alobar pode ser detectada no primeiro trimestre, tá? Isso porque, uma vez identificada a holoprosencefalia, há uma recomendação de investigação cromossômica, ou por biópsia de vilo, ou por amniocentese, para que se esclareça se existe a associação com, principalmente, trissomia do 13 ou síndrome de Patau. Perfeito. Então, diante disso, fatores de risco são também fundamentais que tenhamos conhecimento. Quais são os fatores que podem levar a surgimento ou aparecimento da holoprosencefalia? O mais importante deles é o que vem agora. Diabetes prévia não controlada, aquela diabetes crônica, diabetes tipo 2 ou tipo 1 não controlada. Os trabalhos vão de risco de 100 a 200 vezes mais do que quem não tem diabetes. Mas outros fatores estão associados? Tem outros fatores ambientais, né, como o uso de álcool, o uso de anticonvulsivantes, o uso do ácido retinoico, né, a isotretinoína, né, o tabagismo e até infecção por citomegalovírus. Em alguns casos, alguns autores dizem a hipocolesterolemia. Eu confesso a vocês, eu nunca vi ninguém com baixa de colesterol, mas está descrito na literatura hipocolesterolemia. Né? A gente dá aqui principalmente o diabetes e essas substâncias, né? Álcool, anticonvulsivante, tabagismo, infecção por citomegalo e o ácido retinoico. Obviamente, diabetes tem que estar na mente. E lembrar que existe associação com as cromossomopatias, que é a síndrome de Patau, trissomia do 13, principalmente. Ok? E aí, ó, eu trago uma coisa aqui interessante que é publicado no Indian Pediatrics, né, de 2011, mas que reproduzida em alguns livros. Eles tentaram colocar uma fotografia de possibilidades, vamos dizer assim, de grau de severidade da holoprosencefalia. Eu tenho um pouco de medo dessa foto, mas eu trago exatamente por causa disso para alertar. Gente, a maioria é letal. O principal holoprosencefalia encontrada é a alobar. E mesmo a semilobar, como a lobar, como uma variante interhemisférica, tem um comprometimento neurológico absurdo, né, bem grave, a maioria morre, tá? Então não vamos romantizar e ficar esperançosos com a holoprosencefalia. Ela é uma condição muito, muito grave. Inclusive, a depender do grau, com relatório médico, é possível até a possibilidade de interrupção, porque trata-se de um ser que não vai evoluir para sobreviver, e a gravidez, não existe gravidez de baixo risco, a gravidez existe sempre um risco, e você comprometer a mãe com aquela gravidez. Mas isso tudo é só desejo materno, o desejo dos pais e as crenças dele em relação a essa condição. Tá certo? Então ele teria que, eu suponho, seria uma condição alobar, né? Seria a condição mais grave, com a ciclopia, prosbócide, acebolocefalia, esse outro caso com hipotelorismo, fenda palatina, esse você vê um aspecto
um pouco mais estranho, mas não consegue ter uma caracterização de hipo ou de alterações muito claras da linha média, e aqui o aspecto até parece normal. Eu confesso a vocês, eu nunca vi essas duas condições, as de cá com frequência que chega a nosso conhecimento, então, mas está descrito. Né? É importante que a gente saiba que existem algumas descrições desse tipo. Bom, diante disso, eu trago uma mensagem importante. Não deixa aí de dar o likezinho, ativar o sininho e inscrever no canal para chegar mais aulas para vocês. A mensagem é: holoprosencefalia é uma condição letal e com grave comprometimento neurológico. Seu diagnóstico pré-natal através do exame morfológico é fundamental para a condução na gestação. Ou seja, eu preciso dar o diagnóstico no pré-natal para preparar essa família ou tomar condições de decisão ao longo da gravidez, tá? Então, essa necessidade do conhecimento é o que me faz trazer essas aulas para cá, para a gente melhorar o rastreamento dessas malformações. E uma palavra define a avaliação obstétrica, principalmente no morfológico do primeiro e no segundo trimestre, que é o seguinte: sistematize. Sistematize seu exame. Olhe a sua sistemática do crânio, da face, do tórax, do pescoço, do abdômen, da pelve, dos membros, da coluna, né? A sistematização do exame é o que faz com que você seja mais assertivo e evite a possibilidade de não diagnóstico naquele momento, tá certo? Então isso é uma mensagem que eu quero que fique na cabeça de vocês. E finalmente, lembrar, conhecimento é lento e progressivo. Mesmo cansado e sem ânimo, pegue algo para estudar, pessoal. Acostume, eu falo, meu lema é 20 minutos todo dia. Você acaba fazendo 1 hora, mas a gente precisa. A sensação de dever cumprido é muito gratificante. Você vai receber sua endorfina de você, eu consegui, eu fiz. Então isso é fundamental para a sua formação. Vem comigo, me acompanhe, a gente vai trazer algumas coisas aqui que vão melhorar a sua formação como médico. Então te espero aqui, me segue que você vai alcançar muita coisa boa e vai ajudar muita gente. Tá certo? Até a próxima aula. Acumule conhecimento.